O que é planejamento sucessório e por que ele é tão importante? Esse é o tema do Falando Direito de hoje com Karime Costa Lunga. Bom dia, é um prazer estarmos juntos novamente conversando sobre direito de família e sucessões. Hoje, mais especificamente, abordando o tema do planejamento sucessório, que acredito seja da maior relevância para todos nós. E isso, na verdade, é um reflexo do que se tem visto de manifestação nos tabelionatos e na própria busca por um serviço jurídico, considerando a necessidade que as pessoas vêm demonstrando, de planejar o seu futuro, de planejar a sua situação patrimonial. Não estou aqui para discutir as razões que fazem com que as pessoas doem mais, testem mais, ou tampouco por questões tributárias, enfim. O importante é que eu consiga cumprir hoje com o papel de dar algumas explicações ou alguns esclarecimentos a respeito das escolhas. E as nossas escolhas vão dizer muito com uma primeira pergunta que se impõe e que deve ser realizada e respondida com muito cuidado. Pode-se sim realizar um planejamento sucessório, mas para que ele seja realizado, deve-se necessariamente em vida ainda transmitir a propriedade do patrimônio para aquelas pessoas a quem se quer agraciar, na maioria das vezes os filhos, enfim. Ou seja, existe necessidade de transmitir ainda em vida esse patrimônio? É a melhor opção? São respostas que cada um de nós vai ter condição de dar de acordo com a sua situação dentro de casa. Porque tanto a transmissão automática de propriedade quanto a espera para que isso ocorra num futuro próximo, ou nem tão próximo assim, a espera para que ocorra quando efetivamente do passamento das pessoas que nos deixam as suas relações jurídicas. Então, as respostas vão ser dadas considerando uma série de vantagens e desvantagens que cada um de nós vai conseguir adequar ao seu caso, à sua família. Há oportunidades em que se pode dizer que transmitir a propriedade ainda em vida pode aproximar as pessoas, pode aproximar os familiares. Em contrapartida, há aqueles casos que se vê exatamente o contrário. Por quê? Porque no momento em que ocorre a transmissão de propriedade, automaticamente o antigo proprietário, o doador, o testador, enfim, perde o controle sobre o seu patrimônio. A não ser que sejam colocadas questões, anotações específicas nesses instrumentos que possuem uma nomenclatura jurídica, em que existem restrições à liberdade, tanto de dispor quanto de gerir esse patrimônio. Há casos também em que a organização familiar que é propiciada por esse planejamento feito em vida, por essa transmissão de propriedade feita em vida, faz com que a família consiga se organizar de tal forma a conviver melhor. São todas questões que não comportam uma única resposta, eu repito, cada um vai conseguir adequar ao seu caso, ao funcionamento da sua família. Fato é que, juridicamente falando, existe essa grande diferença entre uma transmissão automática ou, então, uma transmissão após a morte do proprietário originário desse patrimônio. O que vai fazer diferença? Na maioria das vezes, essa transmissão ainda em vida vai ocorrer por causa de doação, por força, através de uma doação. E é um ato irrevogável, a não ser que existam nele, por exemplo, cláusulas específicas prevendo o cumprimento de determinadas condições, sob pena de reversão, ou ainda cláusulas que prevejam seja aquele patrimônio doado revertido para o doador, acaso ocorra previamente o falecimento do donatário. Então, existe sim, nessa transmissão automática de propriedade, existe um afastamento do proprietário inicial do patrimônio, a não ser que, por exemplo, outras cláusulas ainda sejam acrescidas a esse ato, como que aquele doador mantenha, resguarde para si o usufruto do patrimônio. O que significa o usufruto? O usufruto é poder morar naquele imóvel, se estivermos falando de um imóvel, ou então poder alugar, usar e fruir do patrimônio.
E uma outra situação que se vê que é muito comum é no que diz respeito a cotas de empresas ou ações, enfim, em que se resguarda a propriedade, mas, ou melhor, se resguarda o usufruto, mas se doa a propriedade para aqueles que serão nossos futuros herdeiros, que possuem, e é importante registrar, possuem uma expectativa de direito. Não podem, enquanto estiver vivo o proprietário inicial do patrimônio, não podem reivindicar nada. E só possuem uma expectativa de direito. Em contrapartida, se nós estivermos falando da transmissão de propriedade, da transmissão patrimonial somente após o falecimento, estaremos falando na maioria das vezes de um testamento, um instrumento que é o testamento, ou então simplesmente da aplicação das regras da sucessão legítima, que faz com que sejam respeitadas as regras que o Código Civil apresenta, no sentido de cumprir com a ordem de vocação hereditária que o próprio legislador apresenta. Nós estamos falando dos descendentes concorrendo com o cônjuge sobrevivente, dos ascendentes concorrendo com o cônjuge sobrevivente e ainda, portanto, por fim, o cônjuge sobrevivente. É importante ressaltar que quando eu falo em cônjuge, há que se examinar com mais cuidado a situação da união estável, porque muito embora tenha sido estendido ao companheiro sobrevivente o efeito decorrente do falecimento equiparado ao cônjuge, não foi ele considerado um herdeiro necessário. Esse é um tema que merece vários programas nossos e o qual nós não vamos conseguir iniciar nesse momento. Eu espero tenha conseguido apresentar algumas distinções para termos início nesse bate-papo nas próximas semanas sobre planejamento, sobre direito de família e sucessões. Cuidem-se e fiquem bem. Até breve.